Esta conversa foi gravada no Chefs Agency Studio, um espaço multidisciplinar em Belém, disponível para jantares, formações, workshops e eventos. Obrigada por se juntarem a nós neste projeto e permitirem que gravemos num espaço tão giro. Quando Nini era criança, o pai, atormentado por um transtorno obsessivo, matou-lhe a mãe e suicidou-se. Ou, como a mulher em que Nini se tornou viria a aprender, morreu de suicídio. Escrevi este romance inspirado num único acontecimento real da minha vida, a morte dos meus pais. É um romance que mergulha na vida de uma criança que cresce num ambiente preconceituoso e violento e no esforço que faz para compreender e superar ao longo da vida. Este livro pretende sobretudo alertar para as consequências da falta de saúde mental. Está à venda online ou em qualquer livraria. Espero que gostem. Olá a todos, muito obrigada por estarem desse lado. Tenho esta semana mais uma convidada muito especial, mãe da Pilar, nossa Pilar, que também esteve aqui na cadeira e deu um testemunho extraordinário, mas que além de ser mãe da Pilar, é mãe de 8 filhos, uma família incrível, com muita fé, e que passou aqui por alguns momentos duros. Um deles é aquele que eu vos digo sempre que nem me atrevo a pôr na pele porque não consigo, que é o luto de um filho. E por isso estou sempre de coração feliz quando tenho um testemunho destes, porque tenho a certeza que vai ser colo de quem está a passar pelo mesmo, mas também ao mesmo tempo nos vai ajudar a nós também a termos empatia e a percebermos como é que é este caminho das pedras, mas que a Vão e a família aos outros e aos amigos tornam tão leve. E isso já é um pequeno milagre da vida e de quem tem fé. E hoje vamos falar sobre isto. Muito obrigada, Vão. Ai, Ticas, obrigada, mas quem me dera que tudo o que tu acabaste de dizer fosse verdade. Mas pronto, bora lá. É verdade, vamos a isto. Estou mesmo muito contente, muito agradecida à Titi por nos ter apresentado e por me ter dito: Ticas, tens que conversar com a Vão, porque é uma convidada cheia de graça e vai ser um testemunho incrível. Por isso tenho a certeza e estou mesmo muito contente por estarmos aqui, por ter antes estado aqui com a Pilar, e se já adorei estar a Pilar, como acabei a conversa, a Pilar é a Pilar, porque tem uma família extraordinária. É verdade, isso eu acho que não só uma família, como toda uma grupeta à roda, não é? Claro que a família é a primeira, mas que fiz todo esse conjunto, que é vasto, fez dela que ela é. Isso. Agora vamos fazer aqui assim, para meio viagem. Vamos andar um bocadinho para trás, não é? Para a Vão, que é muito mais do que a mãe da Pilar, mesmo, é espetacular, e vamos a isto. Como é que foi a tua infância? A minha infância foi uma coisa maravilhosa, foi um campo cheia de ar livre e pureza em Estremoz. Foi de facto assim uma infância muito, muito, muito sortuda, onde eu acho que aprendemos coisas giras da vida e com espaço, não é? Nada nos atrofiou, aquilo tudo era um sítio maravilhoso e portanto, até que veio o 25 de Abril e que deu aqui um bocado um pontapé nas coisas, mas de facto estruturou-nos e isso eu acho que foi muito bom. E esse pontapé nas coisas, o que é que foi? Foi um desmoronar de tudo, que começou com o desmoronar da nossa própria casa, não é? Porque tivemos que ir para a Espanha e pronto, um bocadinho com a roupa que tínhamos no corpo. Se bem que, como eu digo sempre, também isso nos ensinou que se pode ir com a roupa que se tem no corpo, não é? Sem fronteiras, não é? E de facto fomos muito bem recebidos em Espanha, fantásticos, que nos ajudaram imenso. Tivemos aquelas peripécias engraçadas de família do campo, não é? Que nunca tínhamos tido uma chave na porta de casa. Agora estava-me a lembrar que em Múrcia, que foi onde estivemos a viver mais tempo,
estávamos sempre a telefonar para os bombeiros, eles já diziam, sois vós português, sabes, porque não deixávamos as chaves dentro de casa, não é? Nunca mais nos lembrávamos que era preciso ir para a rua de chave e tal. E a minha mãe também não, claro, o meu pai nem se fala. E, portanto, mas foi muito duro, não é? Porque, de repente, de facto, passámos de ter uma vidaça para termos uma vida que nos fez crescer muito. Tínhamos tenho a sorte de ter uma irmã, não é? E sempre, graças a Deus, nos demos super bem. E isso também, somos muito, muito próximas, nós não chegamos a fazer um ano de diferença, que também é uma coisa engraçada, não é? Os meus pais tiveram uma data de anos sem ter filhos, depois de repente tiveram-nos às duas e depois também, mas sempre tivemos habituadas a ter a casa cheia e os meus pais convidavam imenso e isso é bom. Que idade é que tinhas quando foi esta 25 de ida? abril? Tinha 12. E com essa percepção dos momentos duros, de diferença. Porque foi uma diferença brutal, não é? Nós éramos umas meninas, todas elas fantásticas, e de repente não havia nada, não é? Não, sei lá, vivíamos, Estremoz é muito perto de Badajoz, não é? Íamos imenso aos fins de semana, saíamos muito, com os meus pais saíam muito. Tínhamos de facto uma vida muito gira e muito boa, não é? E de repente não se podia fazer nada, não é? Eu acho que não havia dinheiro nem para mandar cantar um seco, como se costuma dizer, não é? Portanto, foi assim uma... Mas de facto acho que aí os meus pais souberam muito bem guiar-nos e de facto não... Lembro-me, por exemplo, de chegar, a primeira vez que chegaram os móveis com o meu avô lá, a música que eu fiz uma sorda, porque a coisa que a minha mãe mais tinha pedido era um pau alentejano, aquelas coisas de saudade, não é? Mesmo, mas depois, de facto, a vida tem estas coisas que nos enraizam, não é? Que nos põem ali valentes. Pronto, e depois bem podem vir vendavais que não. E quando voltaram? Quando voltámos, as coisas pioraram, pioraram não, quer dizer, rebentaram na relação dos meus pais. Os meus pais separaram-se, entretanto. O meu pai descuidou-se assim com os negócios à grande e à francesa, fez muita asneira, mas acredito também que muito trauma e consequência de tudo o que tinha conseguido construir e que depois de repente se lhe desmoronou e não teve a sorte de ter a mãe com a TINF e portanto se calhar não se aguentou tão bem, não é? E portanto isso foi de facto também assim um dos pontos muito, muito, muito duros da minha infância. Mas pronto, depois também assim conseguindo engolir papões, conseguiu-se puxar outra vez por esta famelga e pronto, e depois de repente estava em Lisboa já a estudar e a tirar o meu curso e eu vivia aqui sozinha numa casa que era dos meus pais e que bem que depois ficou nossa, a minha e da minha irmã, não é? Mas nessa altura a minha irmã foi muito querida porque antes dela ela casou cedíssimo e foi muito querida porque nós alugávamos metade da casa, a casa fazia tipo um U e tinha 2 portas, foi giro. E então alugávamos uma metade da casa e vivíamos na outra. E depois quando ela casou, obviamente essa metade era dela, não é? Então a amorosa, como sabia que eu vivia ali um bocadinho com tal, ajudou-me imenso nessa altura, aquelas rendas, uma boa parte eram para mim. Foi muito querida. E isso faz a diferença, ter um colo? Ai, faz toda a diferença. Eu digo sempre, sem fé e sem colo, não há quem, não há forte, não há, não é? Tens que acreditar que... Agora estava-me a lembrar, que ontem, assim, escrevia a uma avó, que também ficou sem um neto pequenino. Eu dizia-lhe, de facto, Deus é pai, e se nós acreditarmos que Deus é pai, não é? Ele é tramado também, porque os pais são tramados, são lixados, estão sempre a exigir de nós, não é? E eu acho que, eu dizia-lhe muito isso, não fiques revoltada porque
de facto, nós somos assim com os nossos filhos, portanto, não podemos achar estranho que Deus Nosso Senhor seja assim connosco. É um bocadinho estranho, mas é de facto, não é? Digo eu. E essa fé sempre a sentiste? Nunca pensei nisso, mas diria que sim. Se calhar hoje está mais estruturada, não é? Mas eu era lixada na minha infância. Fui sempre assim uma filha rebelde. A minha irmã era muito mais ajuizada. E, aliás, tenho assim um filho que é mais puxado e a minha irmã está sempre a dizer: não te chateies com ele porque tu eras igual. Mas eu reconheço que era. Mas quer dizer, em termos, eu sempre. Acho que sempre tive em Deus o meu cajado, sempre soube que ali era ponto seguro, não é? E por isso, talvez não como hoje, não é? E hoje, se calhar, sou mais praticante, não é? Mas eu acho que a fé é uma coisa muito cá de dentro, não é? Claro, Nossa. muito nossa. Claro que vamos dando uma solidez diferente, mas diria que sim. Quer dizer, pronto, próprias de cada idade, mas sempre existiu como um ponto. Boa aluna? Qualquer, nunca na vida. Sempre ali. Era preciso 10, tinha 9. Era preciso 12, tinha 12. Lá tinha assim uma ou duas coisas que eu gostava mais, mas sempre ali. Então, se os estudos não era o forte, não era o que chamava por ti, o que é que chamava por ti nessa idade de estudar? Sair à noite e divertir, e sair, e eu divertia-me muito. Olha, eu lembro uma vez, estava já deitada, cá lá a dormir, não sei, e um amigo nosso liga-me e diz-me: bom, era a altura dos Santos Populares, olha, agora próximo. E diz-me: olha, temos aqui uma grupeta, vamos sair, não sei o que é, queres ir? E eu, meia hora estou a ir. Nunca, sempre gostei sei lá, de ambientes bons, saudáveis. Já estou a perceber a quem é que a Pilar sabe. Exatamente. Conhecendo só a Pilar e não os outros todos. E como é que entra o Luís? Ai, o Luís entra assim, sem estar à espera, mesmo. E depois foi um pep rápido que em menos de nada já estávamos, fomos para uma grupeta grande também para Serra Nevada e de repente, quando eu menos esperava que me fosse apaixonar, não estava nada para aí virada, não queria nem pensar nesse tema, mas de repente, olha, apareceu o juízo na minha vida. E foi assim, de facto, também já era muito mais velha, não é? Portanto, para mim foi claríssimo que aquilo era quem me ia levar, me ia gramar comigo e pronto. Mas foi uma coisa boa, claro. Porque... E depois eu acho que nós temos uma coisa ótima que é, não sei, mas entendemos-nos muito bem, não é? Que comportar-nos também, se calhar eu sou assim mais barraqueira e ele é mais, não sei, é assim um colinho muito seguro, é bom. Ficam à espera de bebê. Logo, tudo para despachar. E depois nasce a Pilaró, quando montava-se tudo à espera que, não é? Ninguém está à espera, todos sonhamos, eu toda a vida disse que queria ter muitos filhos. O Luís sempre disse que tinha um ou dois e era para fazer o gosto à medo. Portanto, mas nasce o primeiro e é uma bomba, porque de facto tu sonhas com um bebê lindo, a Pilar era o máximo, era talvez a minha filha mais bonita, porque era aqueles bebés careca, só assim com 2 pelos, amorosa, redondinha, cor-de-rosa, tudo aquilo era apetitoso, deste tamanho, ela cabia na palma de uma mão, mas foi um susto, não é? Eu digo sempre que eu sou uma sortuda da vida, e acho mesmo que sou, mas de facto, quando a Pilar nasce, eu acho que fez uma diferença enorme. Eu não fazia ideia, não é? Tinha tido uma gravidez normalíssima, não sei o quê, era grávida de risco porque tinha tido 2 pneumotórax e, portanto, a minha ficha que estava toda
assinalada, e como eu digo, entrei com a minha ficha assinalada, saí com a da minha filha, nunca mais ninguém quis saber de mim, não é? Mas, de facto, e porque ela nasceu com todos os problemas e mais alguns, cardíacos, não sei o quê, não sei quantos mais, tudo aquilo era um susto. Mas foi muito giro, porque foi o Luís que me disse que ela tinha trissomia. E eu acho que isso... Eu lembro-me que no momento do parto, eu pensei que as enfermeiras iam pôr, que tá bem, não precisavam de se pôr yupi-yupi, que estavam ali a trabalhar, não é? Mas será que mostravam o filho com alegria às mães, não é? Sei lá, assim uma coisa mais... E a cara da senhora, eu lembro perfeitamente que eu pensei, será que... E perguntei à enfermeira, passa-se alguma coisa? Porque eu sei que a cara dela é muito comprometida, sei lá, não é? Ela disse, não, e fingi desse que mais sabia. Mas foi isso, disse-te logo alguma coisa ou não? Eu acho que isso me preparou logo, não sei, agora pensando, não é? Acho que nem nunca tinha falado nisto, mas acho que aquilo me deixou logo ali algum sininho, não é? E pronto, depois passado um bocadinho entrou o Luís e disse que apesar tinha trissomia. Eu só dizia, vamos batizá-la. Eu lembro perfeitamente dessa coisa, e oh Luís, por amor de Deus, porque eu sempre tinha aquela paranoia, não é? De, pronto, estes miúdos tinham que levar ali. E de facto assim foi, porque passado quase nada, eu digo sempre a palavra, foi, ai desculpa, até tu, foi batizada 3 vezes, porque eu batizei-a com o Luís, mal me pôde levantar e fomos lá, ela ficou, claro, metida naquelas caixinhas fantásticas, cheia de tubos e tubos e tubos, e depois a minha mãe também a batizou, e depois finalmente chegou o padre Cardíacos para batizar a sério, não é? Mas portanto foi logo ali assim, foi logo uma dose de segurança grande. E depois, de facto, apesar de tudo, não era um papão para mim, não era um desconhecido, não é? Com a minha mãe, nós lá em Estremoz acompanhávamos muitas famílias que tinham problemas, e eu lembro-me de ir imenso com ela, e depois mais tarde também ali em Évora, na minha adolescência, mais tarde, também ia muito com ela a umas casas que recebiam miúdos deficientes e não sei o quê, tinha lá uns amigos e tudo. Portanto, e depois tínhamos uns grandes amigos nossos que tinham uma filha que era uma paralisia cerebral profunda, mas que foram sempre um exemplo brutal para nós, porque sempre vimos que aquilo era uma miúda, era mais uma filha, não é? E por isso, não sei, não foi, acho que tive, também aí fui muito privilegiada, não é? Não foi assim uma coisa que, não foi um mundo para mim completamente desconhecido, não é? Depois, no decorrer dessa minha passagem para ser mãe de uma miúda deficiente, conheci muitas mães e tentei sempre dar também algum colinho, não é? Assim, então, naquelas primeiras vezes e assim, e apercebi-me que de facto tinha sido mesmo privilegiada, porque houve muitas que eu percebi que nunca tinha, era um mundo mesmo desconhecido, não é? E isso, claro que é diferente, não é? Eu acho que é muito mais duro, mais... E é mais fácil, não sei se fácil é a palavra, mas ser mãe de uma bebé com trissomia 21, porque depende de ti e cuida, ou de repente depois ser mãe de uma Pilar que já começa a ter autonomia, não é? Que já... São desafios diferentes, fantásticos, e todos muito... Eu acho que é aquilo que te dizia há bocado, ter a sorte de ter uma boa sintonia com o Luís ajuda muito a que isso corra bem, não é? Porque, sei lá, se eu estou ali um bocadinho na dúvida, ele ajuda a atender para um lado e eu sinto-me segura nesse lado, e isso é muito confortável, não é? Porque... E depois, como dizia logo no princípio, não é? Toda a família, todos os amigos, de todas as idades, que isso também é muito giro, sabes, Ticas? Eu acho que
pela sorte, se calhar, também de termos estes filhos todos, não é? Eu acho que, de facto, há muitos miúdos que também são nossos amigos deles, em primeiro lugar, claro, mas também isso, em termos mesmo da educação de todos, mas também da Pilar, não é? E nessa ajuda para nós como pais, acho que tem feito a diferença. E acho que tem sido um privilégio para a Pilar, porque se eu sou sortuda, ela nem te falo. É um colo de segurança, porque eu queria com esta pergunta, quando coração de mãe, quando eles são bebés, nós ainda o que conseguimos controlamos. Hoje, mas nessa altura, Pilar tinha imensos problemas de saúde, não é? E, portanto, tinha um coração muito frágil, tinha... vou contar uma história um bocadinho beata, mas que eu adoro, da Pilar. A Pilar nasceu com imensos problemas de coração, tinha uma comunicação auriculoventricular significativa. E o médico voltou-se para mim e diz-me assim, o cardiologista que a acompanhava de Santa Cruz, me disse, olha, isto temos de ter que ver com muito cuidado, tem que ser acompanhada com uma periodicidade muito curta, porque não sei o quê. E eu disse, olha, não estou nada preocupada, porque a minha tia Rosinha, que era a minha querida tia Rosinha Cordovil, já me disse que ia tomar conta do assunto e que ia rezar e que ia pedir para o tema não chegar a complicações, e de tal maneira que quando a Pilar fez 14 anos, portanto são 14 anos deste mistério, não é? Volta-se para mim e diz-me assim, olha, está fechado, eu também não tenho explicação, está fechado, portanto, como disse que isto era milagre, olha, é o que quiser, e eu quero completamente ateu e não sei o que. Porque era para ter esse problema e nunca teve seguimento. Nem acabou por não ter que ser operada sequer, nunca, não é? E eu acho imenso que foi um milagre da minha tia, não tenho dúvida nenhuma. A oração tem um poder enorme. Então não tem? Porque nos dá conforto, porque acreditamos, não é? Porque temos essa sorte, mais uma vez. Quando rezas, nestas alturas, a Pilar tem isto no coração, o que é que pedes? Queres mesmo saber? Quero, É que eu acho que a minha mãe, aí é culpa é da minha mãe, nos mostrou sempre um Cristo muito fantástico, muito, muito próximo. E, portanto, digo-lhe assim, olha, é um tema que há de surgir, portanto, vamos antecipá-lo. Quando o meu filho Lourenço morreu, eu lembro-me que só dizia assim, que estupor que tu és, o que é que tu queres de mim? Que raios te apartam, não é? Mas, de facto, hoje em dia penso, bolas deste um anjo. Mas... sabes que há pouco tempo uma grande amiga minha partilhou que foi falar com o Padre Carlos à Estefânia, e que o Padre Carlos, isto muito por estas raivas que nós temos, e eu achei extraordinário, porque disse assim, quando há a relação do tu, quer dizer que há uma relação de proximidade. E quando nós com a raiva dizemos, porque é que tu fizeste isto, porque é que... Então há uma relação de proximidade, e nas relações de proximidade é sinal que nós acreditamos. É bom não manter essa raiva. Mas eu acho tempo, mas eu sei extraordinário, não é? Sim. Pois pode lhe dizer, meu Santíssimo Senhor, mas de facto é preciso primeiro... E porque já lá vamos, mas ainda aqui há pilares. Enquanto mãe de uma miúda que tem trissomia 21, e eu dizia, tem off, conversava e dizia, bem, eu tenho o Zé, tenho o Manel, e quando começamos a ter que tomar decisões básicas, campo de férias, escola, vai para o colégio, vai para e começamos a ver como é que é esse processo, porque acredito que outros pais também estejam nessa... Que te dizia, mas que ficasse definida. Então é assim, o Luís diz que eu e a Divina Providência resolvemos tudo. Portanto, eu e a Divina Providência decidimos que, sim senhora, vai para o campo de férias, mas digo-lhe, lembra-te que te estou a entregar, não é? Portanto, se eu não estou lá para cuidar, tens que dar por mim por... E já está. Em tudo. Porque é o dia-a-dia, não é? É todas as horas.
E a Pilar é autónoma. A Pilar trabalha. Pilar, ver-se até autónoma demais, de vez em quando arranja umas dores de barriga que tu não podes expor, porque ela é mega despachada e cada vez, é engraçada, Pilar tem crescido muito nessa autonomia também, não é? E de facto, às vezes ela já se perdeu não sei quantas vezes nos autocarros e nos próprios táxis, e às vezes porque se engana e entra no Uber errado e sei lá o que mais faz. Mas ela lá dá a volta, uma vez foi parar não sei aonde, ela tinha que ir, olha, foi agora quando foi a vinda do Papa, ela tinha que ir de lá para Chabregas, para de autocarro, perdeu-se, foi um 31. Mas ela depois lá se resolve, ela é despachada mesmo e tem ali uma... não tem medo, não é? Porque vocês também, em família, incentivam a independência. Ai sim, tem que ser. Mas sempre com dor de barriga. Depois, quem está a ouvir perdeu-se, era para ir para Chabregas, eu imagino aí. Não, mas de facto ela vai-se virando e eu acho que ela sente-se feliz, sente-se vitoriosa cada vez que consegue mais essa coisa, não é? Quando ela fala em casamento e independência. Fala em casamento, já o meu coração tem dado muito para cá e para lá. É óbvio que eu adorava que ela pudesse realizar esse sonho. Às vezes tenho dúvidas que isso seja uma coisa realizável, não é? Mas por ela eu sei que era um sonho que eu gostava muito que ela pudesse realizar. Acho que teria que ser sempre numas condições extremamente especiais, não é? Mas quer dizer, eu também tenho empregada que me ajuda em casa, não é? Ela precisaria com certeza de alguém que... coisa, ou então se calhar aprendia mesmo a fazer tudo super bem feito. mas porque eu acho que de facto isso é que eu acho imenso, isso eu digo às mães todas que estão a passar por estes filhos, não é? Que é, de facto, nós temos que pôr sempre a bitola acima, não é? Porque se nós lhes damos, que já sabemos que eles atingem, eles não fazem esforço nenhum. E por isso eu acho que é muito bom obrigá-los a mais, a puxar mais, a querer mais para eles, porque eles depois surpreendem-nos sempre, não sei, têm uma capacidade de ir para lá daquilo que nós estamos à espera. Eu lembro-me que o professor Cruzeiro Ferreira, quando a Pilar nasceu, eu saí do hospital com um molho enorme de contactos de médicos, de todos aqui, sei lá, mais alguns, e ele dizia-me, olha, agora, primeiro que tudo, nós temos que lhe dar forças para ela ir para algum sítio. Pois lá, não é? É de facto, é um degrau de cada vez, mas sempre elevado. Acho que isso é muito importante. Sempre a puxar para cima. Sempre. Até que a Pilar nasce Miguel, Logo a seguir. não me enganei no nome. Não. Depois morou-se. Nasce a Pilar, perdi um bebê, depois nasceu o Miguel, depois nasceu o Lourenço, depois perdi 2, depois o António, Simão, Buba, Pita, Cookie. Perdi 1 e perdi 2. O que é que isso deixa? Deixa dor, deixa pena não ser mais 3 lá em casa, adorava. Mas isso é mais tranquilo, é uma dor mais tranquila. A dor de Lourenço é que não tem consolo, não tem os mimos todos, mas de facto. E depois hoje em dia é óbvio que não vivo a dor diária, não é? Mas sei lá, não ouço o nome de Lourenço que não me estremeça a alma, não é? Não, a pessoa vai na rua porque é pequenino, ou porque é grande, ou é porque é isto, ou porque, sei lá, não é? Estamos sempre, é um nome que eu acho que até eu morrer não me vai ser indiferente. Tive coisas muito queridas, por exemplo, um primo meu que eu adoro convidou-me para a madrinha do filho, que se ia chamar Lourenço, que acho super, super querido, é o meu querido afilhado,
Mas pronto, tudo isto é muito e duro, não é? Duro até mais não poder. Mas pronto, mas lá está, mais uma vez, não é? Tive a sorte de ter estes filhos todos que me obrigam a levantar, a andar com boa cara, a ralhar, não é? E isso é... Então vamos um bocadinho ao Lourenço. Bora lá. O que é que estão na herdade? Que gostei imenso da descrição que recebi, que era uma herdade cheia de amor, onde vão põe amor em tudo. Dizia-me assim, Ticas, um dia se fores lá vais perceber porque é que nós amigos gostamos tanto, porque há amor em todas as peças. Que de facto finalmente nos devolveram a seguir ao 25 de Abril e que o meu avô nos tinha deixado, mas que de facto nunca tirámos um tostão de lá, é a minha e da minha irmã, claro, não é? E sempre tentámos melhorar. Agora já estamos naquela fase que já nos podemos dar ao luxo de pôr as florinhas e tal, mas durante muito tempo foi pôr tijolos, cimento. Até que há um dia, Com uma temporada de uma piscina, resolve levar o Lourencinho para o céu. E isso foi horrível. Mas pronto. Porque estavas sozinha com Eu os estava meus. com mais dois, salvo erro, com a Pilar e com o Miguel, pois, exato. E o António, suponho que estaria, pai, ainda bebê, portanto não estaria por ali. E de facto, de repente, dentro da piscina, boiava o meu filho, que não consegui tirar com vida. E foi assim uma coisa. Mas mais uma vez, a minha casa, eu acho que sei lá, horas depois estava a deitar por fora de amigos, inclusive, agora estou-me a lembrar, inclusive o Dr. Miguel Palha, que estava, eu tinha uma consulta com a Pilar lá, e liguei a dizer que não ia porque me tinha falecido um filho, claro, não é? 2 segundos depois estava essa gente toda a chegar também numa carrinha. O Dr. Miguel também não... Será que não está tão virado para estes temas das beatices? Também a certa altura dizia que tinha ficado impressionada porque quando entrou em casa eu estava de joelhos a rezar com os meus filhos, com os outros. Mas de facto eu acho que é o que me tem valido, é ter esta sorte de acreditar que nada acontece por acaso e que, portanto, se calhar, espero que este testemunho também possa ser um bocadinho uma razão destas dores. Porque atacas as coisas de frente. No dia a seguir, fizeste questão que todos fossem para a piscina. Claro. Imagina, ainda hoje, e tantas vezes, meu Deus, tantas vezes que eu, de repente eles apareciam, não é? É óbvio, o campo, não é? Onde é que está? Sempre. O primeiro sítio para onde eu corri era para a piscina. É um trauma que nos fica, não é? Mas que isso eu acho que é dos tais que não vai passar, não é? Não, mas sim, mas no dia seguinte foi tudo para a piscina. Não sei quem te contou, nunca mais me lembrei disso. Mas é verdade porque as coisas não podem ser superiores, não é? Não, primeiro somos nós, que somos criaturas feitas à sua imagem e semelhança, não é? Portanto, não se podem confundir. E com o Luís, há muitas estatísticas e uma delas diz que 70% dos casais, quando há assim um acontecimento destes, se divorciam. Sabes, mesmo com os filhos deficientes, as estatísticas são horríveis. Não consigo entender como, porque eu acho que de facto, se eu não tivesse o Luís, eu acho que eu não era capaz. E portanto eu não consigo entender como, de facto. Mas eu acho que porque sempre conseguimos confiar mesmo um no outro, não é? Portanto, aquela coisa tipo, vá perguntar à mãe, não é? Com certeza que eles também vão ter feito isso connosco e iam ter feito essa giga-joga para conseguir o que queriam.
Mas de facto, se o pai disse está dito, se a mãe disse está dita, mas principalmente foi uma decisão que não é aquilo que é nosso, foi nosso, não é? Exige muitas conversas. Para mim, eu acho que me basta olhar, não preciso de dizer, mas isso depois é intimidade de cada casal, não é? E foram passo a passo, Passo a passo, passito a passito, com muita fé e muitos amigos. muito bem recheados. E quando passa esta fase, vão da casa cheia, parece que estão a ser levados ao colo. Mas, por exemplo, eu sei que há imensas pessoas que eu conheço que não gostam de falar do tempo, quer dizer, eu não tenho prazer nenhum em estar a falar da morte de Lourenço, como podes imaginar, não é? Quer dizer, principalmente porque me custa, porque me traz uma dor que está aqui dentro a tentar-se encaixar não é? E, portanto, cada vez que vem à balha, a pessoa chora. Então eu que sou mega chorona, porque via também, por um lado, até tem essa parte boa, não é? Mas, de facto, é penoso, no sentido de que é espinhoso, não é? É muito... é duro, de facto. Mas eu acho que, por exemplo, o dia dos anos de Lourenço, o dia de, não sei, há assim sempre essas datas que têm a ver com ele, continuam a ser datas do meu calendário. Adoro que os padrinhos de Lourenço telefonem, que os nossos amigos que se lembram que dizem olá, que não sei quê, porque de facto ele é meu filho, não é? Não é um fantasma que apareceu e que desapareceu da nossa vida, não é? E mesmo estes meus filhos depois mais novos que já não tiveram convivência com ele, não é? Não tiveram com ele fisicamente, mas têm-na com ele espiritualmente, não é? E eu acho que é super importante porque de facto ele é um marco nas nossas vidas, mesmo não lhe podendo tocar, não é? Ou nunca o tendo conhecido para lá das fotografias, não é? Acho que e acho que isso também nos ajuda a mostrar que a vida não é só Santos e o by night e pronto, e essas coisas. Quando te irritaste, durou muito tempo. Sabes, mais uma vez, eu tive muita sorte. Porque eu nessa altura, pouco antes do Lourenço ter nascido, eu há muitos anos que ia à missa à sexta-feira, tirando o domingo, porque o meu avô era muito devoto do Sagrado Coração de Jesus, não sei o quê, pronto, eu gostava muito dele, aquelas coisas. E depois eu comecei a ir cada vez mais, e mais um dia, e mais um dia, e mais um dia, e estava a ir à missa com muita frequência durante a semana. E eu acho que, de facto, eu tinha a minha alma alimentada. E, portanto, acho que, de facto, pronto, eu, de facto, vou muito por aí. E às vezes custa-me porque parece que não sei dizer outra coisa, mas é onde eu sinto a minha raiz, a minha força. E acho que isso me ajudou imenso a conseguir lá estar, levantar-me, ir à piscina. Continuar a ir à piscina, onde passei este fim de semana, na maior, mas que continua sempre com aquela rede bendita e abençoada, porque acho que hoje em dia não consigo imaginar que aquilo não tenha aquela rede e, não é? Não te deixas, não te permitiste ficar muito tempo no X? Não posso. Ninguém pode, não é? Porque nós não podemos morrer, nós só podemos morrer no dia em que Nosso Senhor disser que bora lá, menina, vem para aqui. Temos de estar preparados, claro, não é? Mas não vale a pena. Ele também não muda as contas, não é? Para quê? Isto vai continuar na mesma cepa torta, não é? Não. E o arrancar,
porque nós temos esta, também tenho imensa fé, eu acho que quem a tem, como a Luísa Águas dizia quando falei com ela, que às vezes é quase um soro, que apetece pôr nas pessoas, tomem este soro, que é tudo tão mais fácil de viver, mas e nos pequeninos, nos irmãos, como é que, porque enquanto mãe leoa e que cheia de fé, como é que se passa depois? Como é que se passa depois esse amor e essa tranquilidade quando se tem outros filhos pequeninos? Como é que é ser mãe aí? Faço ideia. É a fé que move. És tu que te moves, não é? E o teu tu é a tua educação, é, portanto, a tua fé, é a tua capacidade, é a tua inteligência, é a tua alegria, é a tua tristeza, não é? Lá vou eu mais uma vez com o tema de missa, mas, por exemplo, este fim de semana, no domingo, o meu filho mais novo, quando saímos da missa, veio-me dar um abraço, porque ele percebeu perfeitamente que o sacerdote na homilia tinha falado sobre o miúdo que tinha falecido, não sei o quê, e ele percebeu que eu estava derrochada, não é? E isso eu acho que é a educação que tu passas, não é? E é o eles conhecerem-te também, a pessoa também se tem que dar, não é? Mas isso acho que me dei de corpo e alma. Falam-se de emoções, demonstram-se emoções entre vocês. Ai, sim. Comigo então? Olha, a minha avó dizia sempre, a menina dê graças a Deus pelo dom das lágrimas, porque ela, coitadinha, não chorava nada e também tinha perdido 2 filhos e não sei o quê, e não conseguia nunca chorar. E dizia-me sempre, menina, dê graças a Deus pelo dom das lágrimas. Fez muita companhia quando a Pilar nasceu. Fui a primeira a sentar-se ali na cadeira ao meu lado, a dedilhar. É verdade. Chorava a alma? Não, a minha mãe entrou no quarto a dizer, filha, parabéns, foste abençoada. E portanto, ticas, não há outra coisa a acreditar-se, não é? Quando uma mãe te diz, parabéns, foste abençoado, é porque foste abençoado. Bora lá perceber, sim, mas acreditar. E quando se acredita e quando se sente mesmo que somos abençoados, depois, porque muitas vezes eu acho que quando se criam tabus no que as famílias têm, quase que se abre a porta para que quem está à volta viva também nesses tabus. O que eu quero dizer é que quando a família sente que tem uma bênção, não existe o 21. Ou melhor, existe nas coisas do dia a dia. Passam-se dias e dias. Eu às vezes, por exemplo, olha, ainda hoje estava com a Pilar a almoçar e eu de repente vejo assim uma pessoa olhar para ela, tipo, eu pensei, o que terá acontecido, que ela tem? Mas é que me lembrei, pá, aquela carita fantástica. Mas quer dizer, eu de facto, passou-se dias e dias que eu nem me lembro que a Pilar tem trissomia, não é? E depois, sei lá, o circuito que eu costumo fazer com ela é muito mesmo, muitas pessoas já nos viram juntas, não é? Já não há aquela estranheza de estar com uma miúda deficiente ao lado. Ali na mesa do restaurante, depois sim, era diferente, claro, para quem nos viu e ficou assim, mas isso eu acho que é um peso que nós mães carregamos, não é? E que eu acho que os meus filhos carregam também, todos, porque de facto aquilo lá não é só um mar de rosas, não é? Tem preocupações, dá-nos preocupações, não é? Eu digo sempre, graças a Deus, que eu tenho um maridinho que se preocupa com as finanças todas que aquilo representa, com essas coisas todas, que é para eu poder viver a bem com a previdência divina, não é? Porque isto tem que haver, lá está aquilo, não é? Tem que, agora, de facto, por exemplo, eu lembro-me que, eu digo sempre, custa-me imenso quando eu sinto que as pessoas a olham e me olham em mim também, que parece que me descascam, sabes? De querer perceber e ver e às vezes apetecia-me dizer, ó senhor, porque eu sei que a maioria, tenho a certeza que não fazem por mal, não é na curiosidade
feia, não é? É mesmo porque ficam surpreendidos, não é? Porque isso é estranho. Conta, Uma vez a Pilar, estávamos no... Ai, tão engraçado. Íamos para Barcelona porque ela tem problemas de visão grandes e tal. E estávamos na fila para o check-in. Isto já foi há muitos anos. E estava uns rapazes assim todos, fantásticos, não sei o quê, começaram a olhar para ela, não sei o quê, tarará. E mas ela é pequenina, ela teria pai que 10 anos, nem sei. E de repente a senhora, a senhora começa a dar sinal de que aquilo ia abrir e vir e coisa. E ela olha assim para eles e diz: primeiro as senhoras, não? Olha os miúdos, cara, como a cara. Com certeza, com certeza. Portanto, quer dizer, tem estas partes todas, não é? De partimos a rir e tal. Claro está que só mostra que ela é mesmo desde bem pequenina, mas de facto não deixa de ser uma preocupação, não é? Uma preocupação em todos os sentidos, não é? Como é que ela se vai aguentar, se vai continuar a ser uma miúda simpática, se vai, não é? Se vai ser atropelada, sei lá, tudo o que se possa imaginar para alguém, nela a pessoa tem sempre uma preocupação maior, sem dúvida, não é? E há alguma preocupação que possa às vezes passar de saírem de casa e um frigorífico e um micro-ondas vos cair em cima? Como é que será a vida da Pilar, ou nem pensam nisso? Não. Isso não. Eu acho que tenho tantos filhos, são eles todos tão queridos, que ela vai estar a passarinhar-los por aqui e por ali. Não me parece que seja... Isso não me preocupa. Preocupa-me mais se ela tiver que ser uma cruz muito grande para eles. Isso tenho pena, não é? Porque acho que eles têm sido tão queridos para ela e têm-a ajudado tanto que me apetecia que não fosse uma coisa muito pesada, não é? E espero que tenham mulheres ao nível casar para gravarem com isto tudo, porque obviamente depois as famílias são outras, não é? E é bom que sejam. Mas tenho a certeza que sim, que vai ser. Quando eu já estiver completamente escacarada, haverá quem... Estes miúdos hoje em dia também têm, pensa-se que muito mais longevidade, não é? Portanto, não vai ser assim aquela coisa de, por isso é bom que os maninhos estejam conscientes que vão ter de fazer ali uma gestão, mas acho que se Deus quiser não... Que bom, estamos a acabar. Vamos às últimas 3 perguntas. Qual é que foi um dos dias mais leves que tiveste? Mais leve? Leve, em que te sentiste leve. Olha, não sei, mas ontem domingo foi um dia super leve. Apesar de ter começado, como te digo, com este beijinho, mas calhar até por isso. Não sei, foi um dia, estava cheio de sol, tivemos todos ali na piscina a ver coisas. Eu tenho um filho que vai casar agora em breve, a ver coisas para o casamento e a ver-me chapéus e taranã. Foi mesmo um dia leve, né? A pintar bancos, a fazer não sei o quê, aquelas coisas que eu adoro e que me dão leveza. Por isso, acho que foi mesmo ontem já. Não terá sido o que mais, portanto, não respondo bem à pergunta, mas não faço ideia o que é que eu ia dizer se tivesse pensar assim. E um dos dias mais pesados? O mais pesado foi o dia da morte de Larissa, sem lugar a dúvidas. Muito mais do que o nascimento da Pilar. A Pilar foi peanut. Comparada. A vida tem graça? Então não tem, só tem mesmo. Tem muita graça. É preciso que a gente queira encontrar, não é? E isso é muito importante. Senão, alegria. Haja alegria. Bom, muito obrigada. Obrigada eu por esta conversa. Como eu dizia antes, Adão, de facto, Avão é assim a árvore da família, e o Luís
é quem assegura que as raízes estão bem seguras e estruturadas e firmes para que a vão consiga suportar tudo. Com anjinhos, com um anjinho muito especial, o Lourenço, com a Pilar. Lugar para o carro e dizíamos das coisas mais, tem de acreditar. Se embora, vai ver onde é que eu tenho o carro estacionado outra vez, a segunda vez que ia mesmo à porta. E mesmo agora fazendo o resumo, que quando eu digo um anjinho, e o Padre Carlos dizia também por um miúdo que morreu, se formos a ver, os anjinhos têm todos cara de crianças, de bebés, e são crianças que eram grandes demais, tinham uma alma grande demais, um propósito muito maior do que estarem cá. E nós depois temos é que fazer este caminho, nem sempre fácil, mas que a vão tem feito, e de forma tão leve, mas tão corajosa, de quem se atira para a piscina dias depois, como quem diz e afirma a quem está ao lado, e leva com ela para a piscina. Atenção, e nunca gostei de piscina. E agora odeio piscinas, mas lá estou eu a piscinar, isso sem dúvida. E não é isso, não, porque isto, para quem está a ouvir, é uma mensagem importantíssima, que é: a morte nunca pode ganhar a vida. E esse teu atirar Mais para a ainda piscina, quando nós acreditamos que a vida está para além da morte. E por isso admiro-te imenso, e acho que é impossível não admirarmos a ti enquanto pessoa, enquanto mãe, a fé enorme que tens e que te faz atirar para a piscina, e que te faz não vender a casa, e que te faz continuar a ter momentos em família e com amigos tão bons num sítio que te podia ser tão duro. E isso, de facto, além da fé, eu acho que é imenso amor. É o amor que encoraja a vivermos o dia a dia com alegria, a querermos viver e a construirmos uma família extraordinária como a tua, com as coisas todas que há de ter enquanto família, mas com muito amor. Amor que senti com as pessoas que falei, amor que senti quando estive aqui a Pilar, e por isso ainda bem que há uma árvore como tu, sortudos os que também estão contigo. E a sortuda é eu, sortuda é eu, sortuda é eu. Como tu também dizes, os amigos que trepam, que ficam à sombra, que colhem a fruta, porque de facto és uma grande árvore. E que me regam, e que me regam, e que me regam. E o Luís e os teus filhos, acho que estão todos de parabéns pelos abraços que dão uns aos outros nos momentos certos e quando têm que dar. E se isto não é uma inspiração, então não sei, por isso espero que tenham gostado. Um grande beijinho, e se tiverem alguém com uma filha ou um filho com trissomia 21, que esteja a passar um luto também no filho, partirem esta conversa, porque tenho a certeza que irá ser com esperança. E já agora, se não te importas, só dizer também que nesse caso, ou no caso ou pelo caso do Lourenço, no fundo são os casos que marcam a minha família, não é? Também, se por alguma razão quiserem estar comigo, baterem à tua porta, tu prometes que dá o teu contacto. Tá Claro bem? que sim, claro que sim. Obrigada, Vão. Um grande beijinho, ótima semana. Obrigada por terem estado connosco até aqui. Para terem acesso a conteúdos exclusivos do podcast Páginas com Graça, como quem serão os convidados, e saberem com antecedência, poderem fazer-lhes perguntas, terem acesso a conteúdos extra que vamos conversar e que vamos falar aqui, poderão ser patronos. A descrição está no perfil, como poderão e como poderão sê-lo, e será sem dúvida uma mais-valia e um grande apoio para este projeto que eu acredito e que acho que os meus convidados também gostam, e que irá contar muitas histórias, e que, claro, que se tiver a vossa ajuda e o vosso apoio, poderemos continuar a conversar mais e a deixar capítulos e livros contados.